Olá, muito bom dia a todos vocês. Sempre muito bom, sempre uma alegria esse tempo especial aqui de sentarmos juntos e conversarmos e aprendermos sobre a palavra de Deus, crescermos no conhecimento, na graça de Cristo Jesus. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos estar dando uma sequência, Dando sequência num vídeo que fizemos semana passada, que o nome do vídeo ali é A Grande Mentira do Diabo para esta geração de cristãos. Então é claro que é muito importante que, se você não viu esse vídeo anterior, que você assista, porque a base do que nós vamos ver hoje está nesse vídeo. Então dá uma segurada nesse vídeo aqui, volta lá no vídeo A Grande Mentira do Diabo para esta geração de cristãos, assiste lá e depois a gente continua aqui. Hoje nós vamos dar sequência e nós vamos ver qual que é o grande perigo para quem acredita nessa grande mentira. Se você acreditar nessa grande mentira do diabo, que nós vimos naquele vídeo anterior, você corre um grande perigo. Nós vamos ver que perigo é esse, que perigo que eu corro ao acreditar na mentira do diabo, que nós vimos no vídeo anterior. Nós vamos falar um pouco aqui, vamos fazer uma breve avaliação da mensagem trazida no evento da virada, tão falado, o evento da virada do SBT, onde tivemos um pastor trazendo uma palavra. Vamos ouvir, eu vou trazer alguns trechos aqui da mensagem dele e vamos ver, será que aquilo que foi trazido em rede nacional como evangelho é evangelho? Será que o que a gente está fazendo, avaliando isso, é correto, ou nós estamos julgando de forma errada e descumprindo as escrituras? Tudo isso aí a gente vai falar, tudo isso nós vamos conversar e aprender do evangelho, ok? Então, é muito importante, como eu disse, que você, se não viu ainda qual é a grande mentira, retornar lá no outro vídeo, mas se não, se você já viu, vamos dar sequência aqui e entender qual que é o grande perigo. Então, no primeiro vídeo, nós vimos, demos uma mergulhada no período histórico dos primeiros cristãos que viveram lá logo depois de Cristo, ali por 80 depois de Cristo. Nós nos imaginamos como cristãos daquele primeiro século e ao final do vídeo nós entendemos como aqueles cristãos viviam teologia, que é o estudo das coisas de Deus, que é o conhecimento da palavra de Deus, o entendimento do que era a antiga aliança, do que se tornou a nova aliança em Cristo, compreender essas coisas, compreender o que Deus fez agora, juntando judeus e gentios numa única igreja, compreensão dessas coisas, a compreensão da justificação, de tudo aquilo que Deus estava fazendo em Cristo por nós na cruz. Tudo isso é teologia, e tudo isso nós vimos que não é apenas para uma determinada casta de pessoas especiais da igreja, pastores, líderes. Não, nós vimos que isso foi feito por pessoas simples. As escrituras foram feitas, na sua maioria, pescadores, e para pessoas comuns, para todo cristão, como todos nós precisamos absorver a teologia e viver a palavra de Deus no nosso dia a dia. Então nós vimos aí, e durante os primeiros séculos da igreja, ano 100, ano 200, ano 300, a igreja viveu perseguição e as pessoas precisavam conhecer muito a palavra, porque elas muito provavelmente morreriam, sofreriam perseguição por causa da sua crença. E isso foi assim até mais ou menos 313 depois de Cristo. Nesse ano
teve um édito chamado Édito de Milão, feito por um nome conhecido, né? Provavelmente você já ouviu falar, Constantino. Ele faz um édito. Só que o que muitas pessoas confundem, muitas pessoas pensam que foi em Constantino que o cristianismo foi oficializado como religião do império. Não, isso é um engano às vezes muito comum, mas não foi. Nesse Édito de Milão de Constantino, nesse momento ele garante a liberdade religiosa no Império Romano. Ele diz, olha, a partir de agora, no Império Romano, cada um pode ser livre na sua religião. E ele faz isso porque ele estava interessado em permitir agora que os cristãos tivessem seu culto. Então, esse édito inclui a liberdade de culto dos cristãos, que até o momento eram, de uma forma terrível, perseguidos, mortos. Né? A gente sabe das histórias dos mártires, lançados às feras, feitos de tochas humanas, perseguições terríveis, mortes horríveis, pelo amor ao Evangelho de Cristo. E nesse momento, 313, Constantino então faz esse édito e permite que o culto dos cristãos se torne algo agora que está, vamos dizer, liberado dentro do Império Romano, mas não é a religião oficial. Isso vai acontecer só 67 anos depois. Só por volta de 380 depois de Cristo, já nem era mais Constantino que era o imperador. Aí você vai ter o Édito de Tessalônica, esse sim, por Teodósio I. Aí nesse édito sim que é reconhecido o cristianismo como a única religião legítima do império. Nesse momento aqui, 380 depois de Cristo, o cristianismo, de algo tão pequenininho, de algo perseguido, de algo ridicularizado pelas pessoas, o nosso Deus faz algo além da compreensão humana. E essa religião perseguida, massacrada, ridicularizada, ela vai tomando uma proporção tão grande que num determinado momento da história se torna interessante para o rei, para o imperador daquela época, transformar o cristianismo na religião oficial do império. E nesse momento, sim, todas as outras religiões seguidas pelas pessoas, pelos romanos, passam a ser consideradas religiões pagãs. E aqui é nesse ponto que tudo muda. Você imagina aqui comigo, os soldados romanos adoravam Mitra. Várias pessoas, eles tinham um panteão de deuses. Adoradores de Ísis, que era a deusa da maternidade e da magia, e tantos outros deuses, Apolo, tinha uma série de deuses que o povo adorava. Até aquele momento, até 380, a Igreja de Cristo, os seguidores de Jesus, que pessoas que estavam nesse contexto, pessoas que ouviam a mensagem, que criam nessa mensagem, criam que Jesus era o Messias, que Jesus havia vindo para salvar o povo dos seus pecados e perdoar, e de que Jesus havia ressuscitado. Essas pessoas então são discipuladas. Era assim que a igreja primitiva trabalhava, Vai lá dizer em Atos que eles se reuniam de casa em casa, onde as pessoas ali aprendiam, e no templo, onde o grupo grande se reunia para cantar, para aprender mais da palavra, para lerem as cartas de Paulo, para lerem os evangelhos, e participavam desse entendimento de santificação. Ouviam, criam, eram discipulados, e o povo se santificava. Santificar é o quê? Não é nada mais do que você aprender o evangelho, compreender a transformação que a palavra vai trazer em você. Você ir morrendo para o velho homem, se despindo do velho homem e se revestindo do novo. Santificação.
processo natural para todo cristão, desde o princípio da igreja. Você percebe isso muito claramente no livro de Atos, nos relatos dos pais da igreja. Então isso aqui nós temos aquilo que Jesus vai falar em Mateus capítulo 7, versículo 13, sobre a porta estreita e o caminho apertado, que é o evangelho. Agora, nesse momento, o que se torna a igreja? Quando o imperador vai lá e diz, não, a partir de agora, todo mundo é cristão. A partir de agora é errado. Se você é adorador de Mitra, você é um pagão. Você está contra o império. Então, quem que é a igreja agora? São os que creram, são os que são discipulados, são os que estão passando pelo processo de santificação? Não. Agora a igreja são todas as pessoas. Pessoas que nem mesmo creram verdadeiramente em Jesus. Pessoas que não entenderam a principal mensagem do evangelho, ou pelo menos a primeira mensagem do evangelho que nós precisamos entender, que é a mensagem do arrependimento. Eu tenho um vídeo aqui no canal, uma série de vídeos bem interessante, se você não tem ainda essa base do evangelho, onde nós mostramos como isso está presente em todo o Novo Testamento, as 3 bases do evangelho, e a primeira delas é o arrependimento, pecado, a compreensão de que somos pecadores. Sem isso, não tem como eu buscar a justificação em Cristo, que é o segundo pilar. Por que eu vou buscar algo, a justificação, se eu não me compreendo pecador? Por que eu vou procurar um médico se eu não me compreendo doente, se eu não me vejo doente? Não faz sentido. Então, com esse édito, é rompida essa barreira de entrada do cristianismo, que é eu me compreender necessitado de um Salvador, que eu me perceber pecador e precisando de alguém para me justificar, para me transformar, para depois disso me sujeitar ao processo de santificação. Não, isso é rompido. Você percebe? De repente, o imperador diz, todo mundo é cristão. Não tem escolha. Se você quiser adorar outro Deus, você vai ser considerado pagão e pode ser perseguido pelo império. Então, essa barreira de entrada, vamos dizer assim, ela é retirada. Ou seja, a mensagem de arrependimento do pecado desaparece. A maioria agora simplesmente se torna cristão sem discipulado, sem processo de santificação, mas todo mundo agora é chamado de cristão. E o que então isso gera? O que esse acontecimento gera na história do cristianismo? Aquilo que nós podemos chamar de a paganização do cristianismo. Ou seja, aqueles que não eram cristãos genuínos e que agora, do dia para a noite, são declarados cristãos, eles vão pegar e vão trazer seus elementos de culto pagão para dentro do cristianismo, você percebe? Ora, eu agora não posso mais prestar o meu culto para Ísis, eu não posso mais prestar meu culto para Mitra, mas o que eu vou fazer? Eu vou trazer os elementos do meu culto, vou trazer os elementos da minha adoração para dentro do cristianismo. Veja só que interessante. Antes nós tínhamos separação. Quem era pagão vivia seu paganismo, adorava seus deuses nos seus templos, e os cristãos tinham sua vida separadamente. Quem era trazido para o grupo dos cristãos? Aqueles verdadeiramente convertidos. Se tornavam igreja, um só corpo, aquilo que nós temos no Evangelho, a preciosidade de sermos um corpo, tudo aquilo que a Bíblia ensina sobre sermos feitos irmãos em Cristo. Aquilo que era fechado, que era o corpo de Cristo, agora se mistura com o paganismo. Está todo mundo junto agora, pagão e cristão, todo mundo é chamado de cristão, porque isso foi tornado obrigatório. Agora você imagina, talvez ali no princípio, ainda os cristãos conseguiam manter uma pureza do seu entendimento, do que era santificação, do que era uma vida separada para com Deus, do que era uma pessoa com frutos do Espírito verdadeiramente.
Mas agora você imagina isso ao longo dos séculos. Você imagina como tudo pode ter sido e foi deturpado com a passagem de séculos e mais séculos. Muitas coisas que você olha, que você pode olhar na história da igreja, principalmente na Idade Média, e que você diz, nossa, mas isso não tem como encontrar na Bíblia em lugar nenhum. Por que isso? Por que isso aconteceu? Porque os pagãos trouxeram seus ritos, suas crenças para o cristianismo. Eles foram trazendo uma série de percepções erradas para o cristianismo. Uma dessas percepções muito erradas foi a percepção do líder, daqueles que eram os líderes. No princípio da igreja cristã, os bispos, os anciãos tinham um determinado papel. Mas quando o líder começa a ser o imperador, ele começa a ser o líder maior, ele está acima do bispo. Você veja como isso muda completamente, como a visão das pessoas do líder religioso começa a ser uma visão de alguém que tem uma autoridade sobre a sua vida diferente da autoridade bíblica. Só aí já começa a mudança de percepção, que você vê muitos líderes na história da igreja e hoje líderes tirânicos, que se colocam como alguém que tem um poder sobre a vida, subjugam as outras pessoas. E isso não tem nada que corresponder com as Escrituras. As Escrituras, a liderança de um cristão verdadeiro é uma liderança como quem serve. Então, nós temos textos e mais textos na Bíblia que falam sobre isso. Aquele que quiser ser o maior entre vocês, Jesus ensinando, seja aquele que vos sirva. Ele mostra, eu sou o maior e eu estou aqui como quem serve vocês. Então, da onde surgiu essa liderança opressora, esses líderes hoje de tantas igrejas que você vê por aí, que oprimem os liderados, que dizem, eu tiro e coloco bênção e maldição sobre essa vida e enche as pessoas de medo? Vem tudo dessa paganização, dessa compreensão de que o líder cristão é como se fosse o imperador. Porque naquele tempo, quem se tornou cabeça da igreja? Não era mais o ancião, o bispo, aquela pessoa eleita conforme as Escrituras nos ensinavam, né? Quando Paulo escreve a Timóteo, marido de uma só mulher, de um bom testemunho, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Essa era a prerrogativa bíblica. Mas agora quem que é o grande, o líder? É o imperador. E quem que escolhia os bispos das igrejas? O imperador. Não tinha conhecimento bíblico, não tinha entendimento, não tinha Espírito Santo sobre a sua vida, mas ele que escolhia, porque ele era a grande autoridade. Você consegue perceber o mal e a deturpação terrível que esse processo vai causando dentro da igreja? E esse processo de paganização, de trazer ritos e crenças de fora, né, dos cultos pagãos para o cristianismo, foi gerando uma série de coisas. Uma delas, além dessa questão da liderança, é a veneração de relíquias. O que eles passaram a atribuir a essas relíquias? Que elas tinham poderes milagrosos, poder de cura, poder de proteger as pessoas. As pessoas peregrinavam, elas faziam viagens enormes só para ir atrás, só para poder estar perto, para poder comprar uma dessas relíquias. E nós temos uma lista enorme, é até engraçado quando você vai estudar sobre isso, né? Pedaços da cruz de Cristo. Tem historiadores que dizem que era tanto pedaço da cruz de Cristo que dava para fazer umas 10 cruzes, porque qualquer um pegava um pedaço de madeira e dizia, olha, aqui é um pedacinho da cruz de Cristo, e a pessoa levava aquele pedaço de cruz e tinha aquilo como algo extremamente precioso para ela. Leite de Maria. Eu pegava qualquer leite lá e falava, ó, esse aqui é uma gotinha, são gotinhas do leite de Maria. Se você tomar, você vai ser curado. Se você deixar lá guardado, né, ou botar, né, em cima da sua mesa, né, qualquer semelhança com o tempo de hoje, né? Os ossos dos apóstolos. Olha só, até ossos. Esse aqui está enterrado os ossos de Pedro, os ossos de João. Então começou a aparecer um monte de igreja onde tinha os mesmos ossos.
né? Não é nessa igreja aqui que tem o osso de Pedro, não, é nessa aqui. Gotas de sangue de Jesus. Pegar o sangue de qualquer um lá e dizia, aqui, não, essa aqui é a gota de sangue de Jesus. E as pessoas corriam atrás disso. Aí você me pergunta, aonde na Bíblia, aonde no Novo Testamento, naquilo que Cristo nos deixou, nós somos ensinados a venerar relíquias, a acreditar ou a buscar milagres, proteção em relíquias? Lugar nenhum. Em lugar nenhum. Você pode ler a Bíblia, o Novo Testamento do início ao fim, você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Veneração de relíquias, nem mesmo no Antigo Testamento. No entanto, o que trouxe isso para dentro da igreja? A paganização. Nos cultos pagãos, era normal se vender, né? Tanto que a grande questão era o comércio, né? Lembra quando os pagãos ficam irritados com Paulo porque ele estava destruindo o comércio da deusa Diana dos Efésios? Estava atrapalhando, porque o que era a grande ideia do paganismo? É eu vender a estatuazinha da deusa. Então isso era algo extremamente comum entre os pagãos. E jamais existiu entre os cristãos até o século 380. Ao ano 380. E depois daquilo, os elementos começam a vir. Não, mas nós temos que adorar um monte de coisa. Nós temos que ter esses elementos para nos proteger. Eu preciso ter essa estatuazinha aqui para me proteger. Eu preciso ter esse pedacinho da madeira, esse líquido aqui do leite da Maria. Um monte de elementos pagãos permeando por toda a igreja. E quando nós chegamos, né, século 11, 12, 13, outra paganização terrível que vai entrar na igreja, e essa é a principal delas: alcançar o perdão por meio de obras. Ou pior ainda, alcançar o perdão de Deus não só por obras, mas pagando com dinheiro, as famosas indulgências. Isso é um absurdo. Quando você estuda a palavra, as escrituras deixam tão clara que a salvação, o perdão de Deus sobre os nossos pecados é de graça e é pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17, um texto clássico, mas nós podíamos citar inúmeros. A justiça de Deus, né? Paulo dizendo, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o quê? É justiça de Deus, não é justiça minha, é justiça de Deus, que do princípio ao fim, o começo de quando eu me converto, até o fim da minha vida, é pela fé. Paulo vai dizer, não é pela fé para que ninguém se glorie, mas de forma absurda, a igreja, por séculos e séculos misturada, absorvida nesse contexto pagão, agora começa a dizer que você precisa de um sistema de obras para você ser salvo. Porque isso contradiz completamente o evangelho, porque eu e você, nós não somos salvos pelas obras. Não, a nossa salvação não é pela obra, e a diferença está bem aqui, só nessa preposição. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé para as boas obras. Isso está por toda a Bíblia. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé para então vivermos boas obras. Isso é óbvio, como eu disse aqui, isso está por toda a Bíblia. Esteve presente em todo o princípio do cristianismo, mas com a paganização. A igreja cria esse sistema de salvação por obras, o que era comum. Novamente, assim como nós vimos as relíquias eram comuns no culto pagão, da mesma forma, essa
tentativa de se salvar, de se apresentar diante da divindade com obras, era algo comum no culto pagão. Você fazia ritos, sacrifícios para agradar o Deus pagão. Agora, no evangelho genuíno, nas escrituras, nós temos algo muito simples. Nós temos um Deus que providencia a nossa justiça em Cristo. Nós recebemos essa justiça de Deus pela fé e vivemos agora em gratidão. E veja o contraste, mas agora a religião assimila a cultura pagã. E todos os elementos saudáveis e maravilhosos que nós tínhamos no cristianismo são transformados em obras para que você alcance a salvação, para que você alcance um mérito diante do Deus. Exatamente como os pagãos faziam com seus deuses, com a Ísis, com o deus Apolo, com Mitra, realizando sacrifícios, realizando atividades que os fizessem ser merecedores dos benefícios daquele Deus, daqueles deuses pagãos. E isso se infiltrou. Aí, de repente, a oração no evangelho, na igreja primitiva, que era algo que se tratava do meu relacionamento com Deus, algo que é um prazer, que é um privilégio dobrar meus joelhos e saber que eu tenho um caminho, um livre acesso a Deus por causa do sangue de Cristo, onde nós somos ensinados nos Salmos, né, tão belos, a nos derramar aos pés de Cristo, a falar com o Senhor Jesus. De repente essas orações se transformaram em quê? Vai lá, reza 10 Pai Nosso e você vai ser perdoado desse pecado teu. Olha só, olha que terrível, querido, olha que deturpação terrível. Aquilo que era um deleite, aquilo que era para ser algo maravilhoso, é transformado num rito que você cumpria 10 vezes, tem que ir contando. Porque se você rezar 10 vezes essa obra, agora perdoa o teu pecado. A oração se torna um rito. O batismo dos cristãos, que o nosso próprio Jesus foi batizado, disse, olha, importa cumprir isso, que João Batista vem batizando em arrependimento as pessoas, venham se batizar, que é colocado de forma tão clara, lá em Romanos capítulo 6 está lá, ele é uma expressão daquilo que aconteceu no seu coração. Você se considera agora morto juntamente com Cristo, porque você quer ressuscitar com Ele para a glória. Então, isso já aconteceu no seu coração. Você, ao ouvir o Evangelho, você creu em Cristo, você agora já morreu para o mundo, já vive para Deus. Então, você se batiza com uma expressão daquilo que já aconteceu no seu coração. Você está apenas manifestando para o mundo aquilo que já aconteceu, uma obra poderosa que não pode ser realizada por homens, só pode ser realizada por Deus. O batismo é o que? Uma expressão do que já aconteceu no meu coração. E esse batismo lindo, maravilhoso, que expressa o que aconteceu no meu interior, o que acontece com a paganização da igreja? Ele passa a ter um poder em si mesmo. O batismo passa a ser como se fosse algo mágico. Os pagãos, como eu disse, que não haviam crido em Jesus, que apenas foram obrigados a crer, eram imersos na água do batismo, então magicamente eles se entendiam, não, você tem que ser batizado, porque é esse processo do batismo que vai te tornar, que vai te santificar. Então os elementos do culto cristão começam a se tornar ritos mágicos, ritos que o poder daquele rito o poder do acontecimento está no rito em si, e não no que acontece no interior. A ponto de ter absurdos na história, eu não vou lembrar qual foi o rei, né? Mas um rei que ele, quando se batiza, ele deixa a mão para fora. Por que ele fez isso? Não, porque com a minha mão aqui eu ainda preciso matar muitas pessoas com a minha espada. Então deixa só o corpo e a mão eu batizo depois. Olha os absurdos do paganismo, da paganização da igreja que vão surgir, das compreensões erradas. A ceia do Senhor,
que Jesus, de forma tão clara, diz: olha, isso aqui é um memorial, façam isso todas as vezes que comerdes e beberes em memória. Textos tão simples da Bíblia. Relembrarmos do que Cristo fez, a ceia do Senhor, a comunhão, o partir do pão entre os irmãos, o beber do mesmo cálice. Agora o que se torna? Um rito. Não, vamos dizer que aqui é a carne, é o sangue de Jesus de verdade que nós estamos bebendo. Não está em lugar nenhum na Bíblia. Mas vamos tornar isso aqui num rito sagrado. Se você não participar disso aqui, você também não tem salvação, você percebe? Você tem que fazer oração para ser salvo, você tem que se batizar, você tem que ceiar, porque senão você não fizer todos esses ritos, se você não participar de tudo isso aí, você não vai construindo obra suficiente para você alcançar a salvação. Outro absurdo é que se você fizer todas essas obras e quando você morrer ainda não foi suficiente para você construir uma salvação, uma obra suficiente para ser salvo, aí ainda tem o purgatório, que não está em lugar nenhum na Bíblia, mas ainda tem mais o purgatório, que aí você paga mais um pouquinho, faz um pouquinho mais de obra, e aí você merece. Você percebe que isso não está na Escritura em lugar nenhum? A salvação, a justiça vem de Deus. O culto que era algo tão precioso, as reuniões de casa em casa, as reuniões do templo dos cristãos, que era esse tempo precioso de comunhão, de estar ouvindo as cartas, como nós vimos, né? Eles ouviam o seu líder lendo as cartas de Paulo, lendo os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, aprendendo entre eles, crescendo na graça e no conhecimento. Os cultos se tornam um rito, chegando ao ponto de lá no final, a missa ser lida em latim, numa língua que o povo não entendia. Mas então por que participar? Não, porque participar, só o fato de você participar da missa, você está realizando uma obra para ir acrescentando méritos para a sua salvação. Você percebe como esse processo de paganização que aconteceu na igreja é danoso e terrível? Todos os elementos maravilhosos que nós tínhamos no cristianismo passam a ser um meio para você merecer a salvação. A oração, o batismo, a ceia, o culto. E todos esses elementos, isso tudo só foi piorando, até chegarmos àquele ponto que é o ponto assim que chega a ser ridículo. Onde a igreja começa a ensinar que você deve agora não pagar só em obras, não. Você agora consegue pagar também com dinheiro para receber o perdão de Deus. Você dá uma determinada quantia e você recebe o perdão de Deus, o que nós conhecemos como as indulgências. E essa paganização se torna profunda demais, onde o imperador podia simplesmente, você dava um dinheiro para ele e ele dizia: então eu, como líder supremo aqui da igreja, eu te digo, né? Você está perdoado. A paganização se torna assim tão profunda que nós precisamos, né? Que foi preciso uma reforma. O que foi essa reforma? Foi uma inovação, foi criação de coisas novas. Não, de forma alguma. Foi o retorno àquela essência que a igreja tinha nos primeiros séculos. Que nós falamos, lembra? Discipulado, compreensão do pecado, compreensão do que é a justificação que nós temos em Deus, processo de santificação em gratidão ao que Deus fez, um retorno à simplicidade, um retorno ao ensino dos apóstolos, um retorno às escrituras. E aí que nós temos aquele termo tão famoso da Reforma Protestante, o sola scriptura, somente a escritura. E aquilo que nós falamos no vídeo anterior, teologia é a base para nós nos perdermos como a igreja se perdeu na história. Como nós vimos aqui, esse
brevíssimo resumo, mas já é possível você entender um pouco do que aconteceu, em como após ali esse 380, né, no ano 380 depois de Cristo, com o cristianismo se tornando a religião oficial, como tudo começa a se perder, os elementos do evangelho, do cristianismo começam a se perder. E aí nós temos em 1515 a reforma, né, esse retorno à escritura. Mas olha que interessante, querido, e quero chamar muito a tua atenção nesse ponto aqui. A história, ela se repete. E a mesma paganização que nós tivemos naquele período, após o 380, nós estamos tendo hoje, mas por motivos diferentes. Em 380 depois de Cristo, o cristianismo se tornou obrigatório. Então todo mundo agora é cristão. Agora, no século 21, o século que eu e você vivemos, o cristianismo não é obrigatório, mas ele se tornou moda, se tornou conveniente. Se vê que interessante? Não é obrigatório, mas é moda e é conveniente. Como eu já falei aqui em outros vídeos, as últimas pesquisas que temos é aproximadamente 70% dos cristãos são, no Brasil, né? 70% das pessoas no Brasil são cristãs. É um número enorme, 70% das pessoas se declaram cristãs. Então hoje é moda, hoje é conveniente ser cristão. E aí o que acontece? Aí você pega, vou usar esse exemplo aqui. O Brasil sempre teve já, há muitos anos, né? Muitos coaches, muitos palestrantes de pensamento positivo. Isso sempre foi muito forte aqui no Brasil. Teve muitos adeptos, né? Pessoas, palestrantes do pensamento positivo e coaches que ensinam uma série de coisas. Agora, se você me perguntar, tá bom, Ledo, mas qual que é o problema? Você tem algum problema com coach? Você tem algum problema com palestrante de pensamento positivo? De forma alguma. De forma alguma. Olha, quem gosta, se você gosta disso, amém. Você compra os vídeos, assiste, vai nas palestras, cursos, maravilha. Mas qual que é o problema disso? Qual que é o grande problema disso? Esses homens, esses coaches, esses palestrantes do pensamento positivo, vendo que o cristianismo se torna, com o passar dos anos agora no nosso século 21 aqui, século 20, século 21, ele vai se tornando algo que é uma moda, algo que é conveniente. Um mercado gigantesco. Lembra das indulgências? Um mercado gigantesco. Se 70% da população é cristã e eu dizer que o meu produto é cristão, eu tenho um mercado gigante na minha mão. E eles começam a olhar para isso. Olha só que interessante esse negócio de cristianismo, hein? E esse cara se converte genuinamente? Só Deus sabe. Mas esse cara se declara cristão. E aí ele faz o quê? Ele traz os elementos da sua crença para dentro do cristianismo. Tá vendo? O mesmo processo que a gente teve lá, 380 depois de Cristo, as pessoas sendo obrigadas a se converter e trazendo os elementos pagãos. E agora esses homens, esses líderes, esses grandes influenciadores se convertendo ao cristianismo e trazendo seus elementos de pensamento positivo para dentro do cristianismo. Eles trazem toda a sua bagagem. Eles trazem toda a bagagem com eles. E agora, um grande percentual de cristãos que a gente não sabe, que não tem contato profundo com a teologia, por isso que eu disse lá no início, né? A grande mentira do diabo. Pessoas que perderam o contato com o estudo da palavra,
atribuíram esse estudo a uma necessidade apenas do seu pastor, por desconhecerem o que está nas Escrituras, abraçam esses conceitos pagãos que essas pessoas começam a trazer. E aí a gente chega para comentar rapidamente aqui, que o vídeo já está ficando longo, né? Mas é um estudo, né? Estudo a gente tem que fazer com calma e é importante que você aprenda e compreenda. Uma breve passada sobre aquilo que o pastor André Fernandes, eu não o conhecia, né? Trouxe naquela virada do ano agora de 2025, onde ele trouxe uma palavra. E aqui, de novo, se ele fosse um coach, se ele fosse um líder de pensamento positivo, eu não teria nada que comentar sobre ele aqui no meu vídeo. Mas ele é apresentado, ele se apresenta como pastor, como um pastor cristão. E quando ele faz isso, quando ele se apresenta como um pastor cristão, como um representante das Escrituras, ok, aí eu tenho um problema com isso, porque nós somos a Igreja de Cristo. Se ele se declara da Igreja de Cristo, nós temos que falar sobre isso, sobre a sua mensagem cristã. E ele fala durante ali na sua mensagem de abertura, durante aproximadamente ali acho que uns 20 minutos, 20 e poucos minutos, e ele já abre a sua palavra dizendo assim: eu vim declarar que as próximas horas mudarão a história da tua casa. E depois ele já fala: eu declaro com autoridade, pois eu sei que a nação brasileira tem um dono e o nome dele é Jesus. De novo ele fala: eu declaro com autoridade que cada família brasileira será cheia da glória de Deus. E aí ele diz assim, ó, nós vamos ministrar milagres agora. Ele determina o momento do milagre, o momento que Deus age, ele está lá declarando desde que ele chegou. E ele diz no minuto 3 da sua mensagem: mas eu vim aqui como homem de Deus declarar que acaba hoje o tempo do sofrimento e do teu diagnóstico. Olha só o que ele está falando, hein? Ele disse que como homem de Deus, ele declara. Ele não está dizendo que ele está pedindo, que eu estou clamando, ele está declarando, ele está determinando que acaba hoje o tempo do seu sofrimento e do teu diagnóstico. De todas aquelas milhares de pessoas que estavam ali, fora as que estavam assistindo. Minuto 10, eu declaro hoje que haja vida agora. Eu declaro uma nova onda de avivamento. Eu declaro com autoridade cadeirantes, cegos. Minuto 17, eu declaro como homem de Deus. Minuto 20, olha só como que o processo do engano, ele vai caminhando. Agora não é só mais ele que declara, não. Ele vai dizer assim, ó, agora todos juntos. Todos juntos. Minuto 20, se você quiser depois procurar o vídeo, ele vai falar isso aqui. Nós damos uma ordem. Essa é a palavra que ele usa. Nós damos uma ordem. Minuto 22, ele repete isso aí. Nós damos uma ordem. Declare junto comigo. Ele conclama toda a multidão que estava junto lá. Nós damos uma ordem. Minuto 24, declare comigo. Só no trecho que eu ouvi, ele falou mais de 10 vezes a palavra declare e conclamou o povo a declarar com ele, a determinar sobre o mundo espiritual. Agora, quero fazer algo interessante. A gente não vai nem primeiro para a Bíblia. Vamos para a Bíblia, mas usando o ChatGPT, tão famoso hoje, né, que nós temos usado, tão bacana, eu pensei, eu vou usar o ChatGPT. E eu perguntei para o ChatGPT assim: em qual lugar do Novo Testamento as Escrituras nos ensinam a declarar algo?
Fui lá no ChatGPT, né, e fiz essa pergunta. Em que lugar do Novo Testamento nós somos ensinados pelas Escrituras a declarar algo? Olha o que o ChatGPT trouxe. Ele falou, olha, nós temos apenas no Novo Testamento confissão de fé. Ele me trouxe Romanos capítulo 10, 9 a 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Essa é a confissão, essa é a declaração que um cristão é chamado para fazer. A confissão de que nós temos um Senhor. Olha o que o ChatGPT vai dizer assim, ó. Presta só atenção, presta muita atenção nisso aqui. Olha o que o ChatGPT escreveu para mim. Embora a prática de declarar seja comum em algumas tradições cristãs modernas, ou seja, isso não tem nada a ver com a história do cristianismo, isso é algo trazido, cristãs modernas, é importante entender que no contexto bíblico, a ênfase está mais na fé do coração, na oração e na proclamação do evangelho. Se não fosse trágico, que ele seria engraçado, porque até o ChatGPT sabe que esse absurdo desse ensino de declarar, de determinar sobre o mundo espiritual não existe na Bíblia, não existe no Novo Testamento. Mateus 21, 22... E tudo o que pedirem em oração, crendo, o receberão. Jesus nos ensina, peçam. Ele fala isso aqui logo após ele amaldiçoar a figueira. Porque ele tem o poder. Jesus sim tem o poder de determinar a hora e o momento em que as coisas acontecem, o momento do milagre. Quando como alguém se aproxima dele para perguntar, Senhor, tu podes? Se tu quiseres, e Jesus diz, sim, eu quero. Jesus tem esse poder. Não eu e você. O que a palavra de Deus atribui a mim e a você não é declarar sobre o mundo espiritual, é pedir. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Paulo, grande realizador de milagres, por onde ia, sinais e maravilhas o acompanhavam. Timóteo, o seu estimado aprendiz, discípulo, está doente. E o que Paulo escreve para Timóteo? Paulo escreve dizendo assim, Timóteo, vamos largar aí de pouca fé, hein? Vamos determinar sobre essa doença aí. É isso que Paulo escreve. 1 Timóteo 5, 23. Paulo diz assim, não beba somente água, mas use um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Isso aqui, querido, é a realidade da vida cristã. Olha, mistura um pouquinho de vinho lá, hein? Não é declarar. Nós não determinamos, nós não declaramos. O próprio Paulo vai relatar 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Quando ele fala sobre o espinho na carne, algo que o atormentava, algo que era tão horrível para ele, ele fala sobre essa angústia no coração dele, e aí Paulo vai dizer assim, olha, 3 vezes eu roguei ao Senhor que tirasse isso de mim. Mas o Senhor me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja o contraste, querido, veja que absurdo. Paulo não falou assim, por 3 vezes eu declarei, por 3 vezes eu determinei, porque esse é o momento da minha cura, Deus. Paulo 3 vezes rogou, pediu, e mais, Deus falou assim, não. Porque o que eu tenho para você nesse tempo agora é que o meu poder vai se aperfeiçoar nessa tua fraqueza. E como é que um cara que se diz pastor determina o melhor ano da vida de alguém, de milhares de pessoas, se ele não sabe o propósito e o mover e o trabalhar de Deus na vida de cada um? Você vê que absurdo, querido?
E você tem de repente milhares de cristãos ouvindo o cara falar e daqui a pouco ele dizendo assim, agora declare você, vamos dar uma ordem todo mundo junto. E aquele monte de cristão, por um desconhecimento absurdo das Escrituras, todo mundo diz, nós declaramos. E em lugar nenhum das Escrituras você é ensinado a fazer isso. Como nós chegamos a isso, querido? Isso é o ponto que eu quero parar para pensar. Um estádio cheio de pessoas falando, reproduzindo o ensino de alguém que não está na Bíblia, que não foi ensinado por Jesus, não foi ensinado pelos apóstolos. É justamente esse afastamento que a igreja viveu, o afastamento das Escrituras, da boa teologia. E assim, querido, como na reforma, eu e você precisamos voltar à sola Escritura, às Escrituras. Precisamos voltar a amar o estudo desse livro e entender a importância de nos apegarmos ao discipulado, a você encostar próximo de alguém que você vê que dá frutos, alguém que verdadeiramente serve ao Senhor, encostar nessa pessoa e aprender com ela, pegar bons nomes de pessoas de confiança. Eu gosto muito dessa expressão, né? De saber sentar no ombro de gigantes para enxergar mais longe, saber quais são os homens tementes a Deus, que vão te guiar por um caminho de estudo da palavra e não vão te guiar por loucuras como essa. Não se deixar levar por essas ondas de ensino maluco, por falsos pastores. Nós precisamos desesperadamente como igreja conhecer a voz do verdadeiro pastor. Olha só, olha que precioso que Jesus ensina para a gente, João capítulo 10, no versículo 1 ao 5. Vamos ler junto aqui? Olha só. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas o seguem, veja só, porque conhecem a sua voz. Olha que especial isso que Jesus está falando. As suas ovelhas conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. As ovelhas de Cristo nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Olha que texto, querido. Você percebe a diferença? A ovelha, aquele que é chamado, transformado por Cristo, ele é capaz de ouvir a voz do estranho e fugir dele. Porque a ovelha conhece a voz de Jesus e o segue. A ovelha, aquele que é um discípulo verdadeiro de Jesus, aquele que é um seguidor de Cristo, ele não se deixa enganar com uma música de fundo, bem executada, uma banda tocando super bem, porque isso mexe com a gente. Uma música bem trabalhada, ela arrepia, mas esse sentimento gostoso da música, esse arrepio, isso você pode sentir num show bem feito do U2, de uma grande banda. Você vai num show de uma banda que você gosta, você também vai se sentir arrepiado, você vai se sentir emocionado, porque a música tem esse efeito. A ovelha não se deixa enganar por esse ambiente bem trabalhado, bem estruturado. Não. A ovelha não se deixa enganar por palavras persuasivas e bonitas, porque esses palestrantes que eu falei para você, esses homens são treinados para isso. Eles são treinados para trazer palavras persuasivas, palavras bonitas. A ovelha não é enganada por choro e por emoção. O pastor falar com emoção, essa pregação trazida aqui por esse pastor André Fernandes,
Nossa, ele falou com emoção enorme. Você vê ele falando ali, é impressionante. Só que essa emoção, esse choro, ator de Hollywood consegue fazer. Consegue atuar de forma que a gente fica emocionado no final, pensando, puxa, parece tudo tão real. Mas foi tudo atuação. E Jesus está falando, a minha ovelha, ela escuta, mas ela sabe que essa voz é estranha. Como é que ela sabe? Porque ela sabe que não está na palavra, não está no ensino de Cristo, não está no ensino dos apóstolos. Então ela conhece a voz do seu Senhor, porque ela conhece as Escrituras. Ela vai ouvir, vai dizer, mas em lugar nenhum a Bíblia me manda declarar. Então essa voz aí, por mais que tenha esse ambiente aqui, esse estádio cheio, por mais que tenha essa música agradável, por mais que ele está falando bonito, por mais que ele chore e parece que é tudo tão verdadeiro, mas o que ele está dizendo não condiz com as Escrituras. Pode ter todos esses elementos, mas se não é evangelho, se não é ensino bíblico, não tem valor nenhum. E eu quero encerrar, queridos, caminhar aqui para o final, trazendo algo muito importante também. Porque ao invés hoje nós sermos cuidadosos em discernir a voz estranha, a voz do pastor, como Jesus diz, daquele que não entrou pela porta, lembra daquilo que eu falei? Daquele problema daqueles que começam a entrar não mais pela porta, mas pulam o muro? Porque a porta é o arrependimento genuíno dos pecados, é você permitir ser transformada por Cristo, mas entram para o cristianismo de forma de serem cristãos nominais, pulam o muro. Agora, ao invés de nós sermos cuidadosos com esses, com os estranhos que agora se dizem nossos irmãos, se dizem cristãos, mas são falsos pastores, ao invés da igreja estar cuidando, denunciando esses homens, o que surgiu hoje? O que a gente escuta hoje? Mas olha assim, ó, eu escuto isso direto. Uma das coisas que eu mais escuto. Não devemos julgar para não sermos julgados. Jesus disse isso. E Jesus disse isso mesmo. Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgue para que você não seja julgado. Aí nós tiramos a frase de Jesus do contexto, como se fosse aquelas caixinhas de mensagem que antigamente só tirava um versículo aqui, e você lia. Tiramos e permitimos, olha, você não pode julgar, hein? Ninguém mais pode julgar, hein? Tá vendo? Jesus falou, não julga, e aí nós estamos permitindo todo tipo de engano, todo tipo de loucura no meio da igreja. E esquecemos de ler o resto do texto. Lemos Mateus capítulo 7, versículo 1 e não lemos Mateus capítulo 7, versículo 15, onde Jesus vai dizer assim, olha, cuidado com os falsos profetas. Está lá, 15 versículos depois. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha. Lembra do que eu falei aqui agora há pouco? A música bonita, a palavra cheia de emoção, persuasiva, o choro. Pele de ovelha. E Jesus vai dizer assim, mas vocês vão reconhecer eles pelos seus frutos. Você olha para o fruto, olha para a vida, olha para o que ele está ensinando. Agora, olha como, eu quero te dar um exemplo aqui de como a Bíblia pode ser distorcida. Por isso do discipulado, por isso de você se aproximar de pessoas idôneas, de pessoas de bom testemunho, que é a orientação de Paulo nas suas cartas a Timóteo sobre isso. Busque pessoas idôneas. Por quê? A Bíblia pode ser distorcida. E a gente vai ver isso lá agora para encerrar. Vamos lá para a carta de Paulo aos Romanos. E você vai ver como a Bíblia pode ser distorcida. Alguém pode pegar Romanos capítulo 14, versículo 13 e ler para você. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Vendo só? Alguém pode pegar e ler e falar isso aqui para mim agora que eu estou julgando a mensagem
desse pastor, né? Dizia, olha só, tá vendo, Glébio? Deixe de julgar, hein? Em vez disso, faça um propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho dos irmãos. O que você está fazendo aqui? Você está julgando. Isso está errado. Não avalie o contexto da mensagem. Não estudamos o contexto. E eu posso te passar o contexto aqui, é bem simples. O contexto todo do capítulo 14. Paulo está falando para cristãos verdadeiros e dando a diferença entre o crente, o cristão verdadeiro, o fraco, que ele considera mais fraco, e o considera mais forte. E tudo isso aqui é à luz dos alimentos. O mais fraquinho na fé, ele não comia determinadas coisas, porque ele veio do judaísmo, então o porco não pode comer. Então Paulo diz, pode tudo, mas ele é mais fraquinho na fé. Mas assim, respeita. O que está comendo, não fica julgando o que não come. Vocês têm que compreender um ao outro, então não se julguem. Mas ele está falando dentro dos irmãos da fé. Não julguem-se uns aos outros por causa de questões tão pequenas. Mas que cada um faça a sua, ou coma ou não coma, com convicção, como que para o Senhor. É lindo esse texto. Mas você veja o contexto, que Paulo não está falando para a gente não julgar os falsos. Pelo contrário, se eu e você caminharmos 2 capítulos para frente, o encerramento da carta de Paulo, olha o que ele vai falar para a gente. Então veja como é sutil. Eu posso dizer para você, ei, você está julgando, Glébio. Não faz isso não. Usando aquele texto fora de contexto. E não lendo nem o todo da carta, porque se a gente chegar no final, olha só o texto de Paulo. Capítulo 16, para a gente encerrar aqui. Versículo 17. Olha só, esse texto é incrível. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Tomem cuidado, Paulo está fazendo um alerta. Tomem cuidado. Afastem-se deles. Olha que sério, Paulo está falando aí. Se afasta dessas pessoas. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas estão servindo a seus próprios apetites. Olha isso aqui, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Olha isso aqui, querido. Olha o que Paulo está falando sobre os falsos mestres. Ele está dizendo, tomem cuidado com esses caras. Se afastem deles, porque o que eles fazem? Com palavras suaves e de bajulação. Bajulação o quê? O ano que vem vai ser o melhor ano da sua vida, eu declaro, eu determino, porque você é o máximo, porque você merece. Bajulação. É isso que o falso profeta faz. O falso profeta já lá desde o tempo de Isaías, enquanto Isaías falava, vai vir repreensão de Deus, porque vocês estão vivendo em pecado, hein? Deus vai levar vocês cativos para o cativeiro da Babilônia. E aí os falsos mestres ao redor de Isaías falavam o quê? Paz. Paz, tá tudo bem, fiquem tranquilos. E o profeta Isaías diz, ai de vocês que dizem paz, 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 quando não há paz. E isso se repetiu agora, no tempo de Cristo, se repete hoje. Homens que bajulam, pessoas que não querem ouvir a mensagem de arrependimento, de confrontação com o pecado, e querem ajuntar para si esses líderes que bajulam, que fazem cosquinha na alma deles e dizem, tá tudo bem, pode continuar a tua vida de promiscuidade, teus pensamentos sujos, tua agenda totalmente voltada para coisas que não tem a ver com o reino, pode continuar, tá tudo bem, paz, paz. E o que Paulo termina dizendo, dessa forma, com essas palavras, eles enganam o coração dos ingênuos. Querido, nós não podemos ser ingênuos. Nós não podemos ouvir alguém dizer, eu declaro, e depois ele dizer para você, agora declara você, e você obedecer de forma ingênua, como uma ovelha que não reconhece a voz do seu Senhor e não sabe fazer discernimento. Precisamos conhecer a palavra, precisamos aprender teologia, o estudo da palavra, precisamos fazer discipulado,
Precisamos meditar na Bíblia, não é ler uma vez e está cumprida a tarefa. A Bíblia é viva, é poderosa, é para ser lida constantemente, todo dia, o tempo todo. Permitir que essa palavra nos inunde. Porque se você não estiver se movendo no mundo espiritual, no sentido de caminhando no conhecimento, crescendo no conhecimento, se movendo em direção a Cristo, no mundo espiritual, se você não está se movendo, você já está perdendo a batalha. Porque o mundo espiritual, querido, não é como estar numa piscina, onde se você está parado naquela piscina, está tudo certo. Não, o mundo espiritual não é assim. O mundo espiritual você pode imaginar como um rio, com uma forte correnteza. E se você ficar parado no rio, no meio da correnteza, ela vai te levar junto. E assim é o mundo. A Bíblia vai falar, esse mundo jaz no maligno. E se você tentar ficar inerte no meio desse mundo, sem avançar no conhecimento, sem crescer no conhecimento, que é a constante oração de Paulo nas suas cartas, eu oro para que vocês cresçam na graça, no conhecimento de Cristo Jesus. Se você não fizer isso, você já está sendo arrastado pela correnteza para trás. Mas a minha oração, querido, meu clamor para você, é que, para cada um de nós, é que nós não venhamos acreditar nessa grande mentira do diabo de que teologia é só para o pastor, é só para o líder, não. Que eu e você possamos abraçar a palavra, abraçar o evangelho, crescer no conhecimento e estarmos seguros desse grande perigo que é acreditar na voz dos falsos pastores, seguir os falsos ensinos, pensar que eu não posso mais julgar ninguém, que eu não posso mais apontar e dizer isso aqui é falso ensino, sendo que Paulo faz isso na carta inteira aos Gálatas, dizendo, olha, eu estou espantado em como vocês se afastaram da simplicidade do evangelho que foi ensinado para vocês e estão crendo agora no outro evangelho. Você tem uma carta inteira que Paulo escreve para denunciar os enganos. E de repente nós temos uma geração de cristãos dizendo assim, não, imagina, não faz isso, não julga não, o importante é que ele está pregando. Não, mas pregando o falso evangelho de forma alguma. Nós temos que nos levantar contra, nós temos que denunciar, nós temos que ser o povo zeloso da palavra. É assim que nós somos ensinados. Você vê Cristo sendo zeloso e denunciando a hipocrisia, o farisaísmo na sua época, denunciando o falso ensino e nos trazendo o verdadeiro ensino. Você tem Jesus, página após página, discutindo teologia com os fariseus da época, com os mestres, dizendo, ei, vocês não leram lá que Davi fez isso, ensinando para eles, olha, essa é a correta interpretação da Bíblia, nós devemos lutar por isso, buscar a correta interpretação, é assim que o nosso Senhor nos ensinou, nós não podemos ser crentes mornos, que não é quente nem frio, a palavra vai dizer, aí Jesus vai dizer assim, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, porque ninguém foi chamado para ser frio, ser morno, não, nós somos chamados para ser cristãos que estão com a mente mergulhada na palavra de Deus. Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Esse é o nosso chamado, esse é o meu chamado, é o teu chamado, é o chamado de todos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Salmo 119, 37, que eu tanto amo e tenho falado, desvia, Senhor, os meus olhos das coisas inúteis. Como cristãos, nós temos que tirar nossos olhos de tanta inutilidade, de tanta coisa que a gente perde horas e horas assistindo. Desvia os olhos disso. E, Senhor, faz-me viver nos caminhos que traçaste. E os caminhos de Deus para mim e para você estão aonde, querido? Aqui. Na palavra que Ele tão poderosamente protegeu e fez chegar a mim e a você. Que a graça, querido, do Senhor esteja com vocês. Se esse vídeo foi edificante para você, não esquece, dá o teu joinha aqui embaixo. O YouTube vai entender que esse vídeo é relevante para você. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, né? Sempre que aparecer um vídeo novo, você é notificado, é muito importante. Se você gostou do conteúdo, se inscreve e deixa seu comentário.
veja o que você acha, fale, dê sua opinião, seja sempre respeitoso, porque assim é o espírito no cristão. Que Deus abençoe sua vida, querido, que o Senhor nos ilumine, nos abençoe, nos livre dos falsos enganos, nos livre dos falsos mestres e nos guie pelo seu caminho de vida. Amém? Que a graça e a paz de Cristo seja sobre todos.